gente, boa noite, que a paz de Deus esteja com todos e todas. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a essa noite de uma roda de conversa que vai ser muito boa. Nos aguarde. Boa noite, paz de Deus. Amém, as saudações. Vamos aguardar e logo nós vamos estar iniciando. Vamos ver, o pessoal está chegando, né? Irmão Vitor, irmão Fagner, Euzimeire, irmã Lavínia. Neuza, seja bem-vinda. Boa noite, a paz de Deus. Olá, Neuza. Pessoal que vai chegando aí, quiser colocar para nós a cidade da onde estão falando, vai ser muito bom. Ó, Pará, Pará, Distrito Rio Vermelho, Xinguara, Pará, nossa. Seja muito bem-vinda, Euzimeire. Montes Claros, minha terra natal. Irmã Tereza, Deus abençoe, seja bem-vinda, irmã Tereza. Irmã Tereza é lá de Varzelândia, mas pode colocar aí para nós a cidade, irmã Tereza. Varzelândia representada. Feira de Santana. Gameleiras. Irmão Fagner de Gameleiras, irmão Fagner encarregado. Ok, seja bem-vinda. Guardar uns minutinhos aqui para nós. Uhum. Quem quiser compartilhar o link, chamar alguém para a live, alguém que você conheça e que possa estar interessado nesse assunto para compartilhar conosco. Seja bem-vinda, Raimunda. Amém. E o prazer é nosso receber vocês aqui. A paz de Deus, Rai. Irmã Marta, seja bem-vinda, irmã Marta. Jonaúba representada aí, pertinho de Gameleiras. Pertinho da gente. Cidade de Rio do Antônio, irmão José Carlos, a paz de Deus a todos. Amém, irmão José Carlos. Flávia Lúcia, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, irmã Marta. Irmão Zé Carlos, Flávia. Ismael. Chegando. É isso aí. 2 minutinhos, já vamos iniciar, porque temos muito para compartilhar e vamos ter que apertar o nosso horário aqui. Mais uma pessoa de feira, Ismael aí de Feira de Santana, irmã Raimunda de Feira de Santana, Lenilce, Lavínia. Ah, que bom, Marta. Vai ser um prazer ter vocês aqui para essa noite, para esse bate-papo. Cristina, seja bem-vinda, Cristina. Amém, boa noite. Diga para nós a cidade de onde és. Maureni, Januária, seja bem-vinda. Januária. Sete Lagoas, seja bem-vinda, Cristina. Irmã Cristiane, paz de Deus, Cris, seja bem-vinda e obrigada, irmão Gideon também. Obrigada pela presença, irmã Cássia. Marcilene, seja bem-vinda, Mar. Então vamos iniciar, Miss? Vamos. Então, vamos começar dizendo que temos muita gratidão por essa noite, somos gratas a Deus por essa oportunidade e sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Lenilce, conhecida também como Nice ou Tia Nice. Eu sou educadora musical, sou enfermeira, especializando em neurociência e transtorno do espectro autista. Há poucos meses, eu iniciei um canal para falar de música, de neurociência e de autismo. Hoje, eu estou em Feira de Santana e sou diretora do Centro de Educação Musical Miguel Pietro, uma escola que é localizada aqui, e é uma escola fundada pelo meu irmão, o professor Suzuki Ismael. Hoje, atuo também como professora de instrumentos de teclas, piano, teclado, órgão eletrônico, canto, musicalização para bebê, musicalização infantil e também musicalização inclusiva e cursos de capacitações nas áreas do meu conhecimento. Diante da minha experiência como educadora musical, e olha, é só uns dias, né? Aproximadamente uns 15 anos aí, porque aprendizado é para sempre, né? Eu tenho percebido e recebido relatos de colegas sobre os desafios encontrados no decorrer das suas atividades frente às adversidades vividas no dia a dia. E em diálogos com os alunos e colegas, percebemos que um dos grandes desafios é compreender como fazer um acolhimento. E para isso, é preciso compreender ainda como se acolher primeiro. E o desafio ficou maior ainda. 1 ano sem contato físico. Como será agora encontrar as pessoas ou grupos depois de uma pandemia e continuar o nosso trabalho? Como lidar com as emoções frente às tomadas de decisões, considerando esse novo contexto? Como você acha que a sua missão e propósito
pode colaborar a seu favor. Depois de quase 2 anos de isolamento e com tantas perdas, algumas muito próximas, você é o mesmo? Ou você é a mesma? E os nossos alunos também são? Bem, foi a partir desses questionamentos que eu convidei, então, a minha amiga e coach, Claudilene Vitor, para que pudéssemos ter uma conversa sobre missão e propósito. Ela é enfermeira, especialista em saúde pública, tem residência em saúde da família, foi docente na área da saúde, na assistência, na coordenação e na gestão de saúde municipal. Hoje atua como life coach pessoal e familiar, com ênfase na criação de filhos emocionalmente saudáveis. Será um ótimo bate-papo e eu já peço que você interaja com a gente. Comente, faça suas perguntas no chat ou mesmo pode compartilhar conosco as suas experiências. E se você conhece alguém que precisa dessa conversa, compartilhe o link. E sem mais delongas, passo para Claudilene. Olá, gente, boa noite. A paz de Deus e as saudações. Sejam todos muito bem-vindos no canal da Nice, né? É um prazer estar aqui com vocês, a convite da minha grande amiga e irmã, Nice. E a gente veio aqui hoje falar sobre missão e propósito na docência musical, mas a gente quer ampliar isso para o nosso contexto de vida e a gente quer dizer o quanto que o propósito, guiado pela missão, ele traz sentido à nossa vida e nos desperta para todos os dias a gente acordar com um renovar. Que talvez seja essa toda a angústia de todo dia a mesma coisa, o isolamento nos colocou numa condição muito engessada, de não sairmos, de não visitarmos, de não estarmos em contato com as pessoas, e as coisas foram se encrudecendo perto de nós e dentro de nós. Então a gente se sente um pouco engessado, a gente está um pouco tolhido por todas as circunstâncias que vem acontecendo nesse momento. E nesse contexto da docência da música, né, foi colocada essa necessidade, que foi percebida ao longo dos anos de experiência da Nice e dos comentários de colegas, essa necessidade do autoconhecimento e do reconhecimento do propósito de cada um no desempenho das suas atividades, para que esse propósito ele seja a sua mola propulsora de todos os dias, que seja o seu motivo de acordar todos os dias, que seja aquilo que pulsa seu coração, tá? Então, nós vamos iniciar agora com uma fala sobre propósito e missão, e peço a vocês que compartilhem, comentem no chat, façam perguntas, porque pode até ser que a teoria traga algum alcance, mas o maior alcance é aquilo que vem da alma, que vem do coração. Então, aquilo que eu ouvir de vocês pode ser direcionado, baseado no contexto que nós vamos falar, e trazer para vocês uma experiência mais prática, um contexto mais apropriado, mais perto de vocês. Então, a gente quer ouvir vocês, tá? E é realmente um bate-papo, é uma live super descontraída, sem formalidade, para que a gente traga para vocês algum conteúdo que possa amenizar a angústia, a dor, o sofrimento, ou a frustração, ou qualquer outro sentimento que vem te impedindo de alcançar o seu melhor. Então, como já foi apresentada, meu nome é Claudilene Vitor, sou coach life, mãe de 4 meninas, casada, meu marido também é encarregado musical aqui na região, e também tenho uma certa experiência de contato com a música e vejo de muito perto como que os professores hoje, os instrutores musicais, eles se dedicam, se doam em função do resultado do aluno, e às vezes aquele resultado não alcançado gera frustração não só no professor como professor, no instrutor como instrutor, mas na pessoa. Na Nice, na Maria, na Joana, na Joaquina, na Cristina, em todos. Então, assim, ele como pessoa absorve, ele como pessoa retém o sentimento, ele como pessoa guarda aquilo para ele. Não consegue deixar aquele falta de alcance de resultado lá, ele traz para si. Ele carrega dentro de si e leva para casa, leva para a igreja, leva para as relações. E isso, ao longo de anos, vai enchendo como se fosse um copo enchendo de gotas, e de gotas, e de gotas. E uma hora transborda, e você olha para tudo e pensa, não fez sentido nada que eu fiz. Não valeu a pena, estou cansada, estou esgotada, não está gerando resultado, onde que eu errei, onde que eu recomeço, como que eu faço de novo? Então, a gente tem visto isso acontecer e a gente espera que o que sai daqui hoje seja uma troca de experiência e que essa troca de experiência, ela diminua essa sobrecarga e essa ansiedade sobre todo mundo. Então, para iniciar com o propósito, assim, parece que a palavra propósito, por si só, ela é explicativa. Então, o significado da palavra, ela vem do hebraico, que tem um sinônimo de desígnio, ou seja, aquilo que foi designado, aquilo que é inerente,
aquilo que já estava escrito, aquilo que já tem um imperativo na vida, aquilo que foi o motivo de você existir, aquilo que te trouxe até aqui, aquilo que te levou a algum lugar e te levou aonde você está. Propósito é a sua essência, é o que você nasceu para fazer, é o que você nasceu para ser. Muitas pessoas passam a vida buscando, ou talvez não conhecem, nem sabem que a vida tem que ser com propósito, né? Só vivem a vida. Mas muitas pessoas reconhecem essa necessidade e a partir do momento que ela passa por frustrações, ela fica se questionando, buscando novas relações, ela fala, peraí, tá faltando alguma coisa. Todo dia eu tô triste, todo dia eu tô desanimada, todo dia tá ruim, todo dia eu busco uma nova motivação e nem todos os dias eu tô motivada. Então como que eu faço as coisas acontecerem? É pelo propósito. Quando você descobre uma vida de propósito, aí você começa a alinhar tudo que você faz, suas ações passam a ser intencionais. O propósito faz com que você aja com intenção. Se a gente tirar um pouco da música, por exemplo, se eu falar assim, ó, a empresa tem o propósito de vender tantos R$1.000 esse mês. É o propósito, foi a essência que ele criou, o objetivo central, o objetivo master daquele mês. Como que ele tem que fazer para alcançar esse propósito? Ele tem que trilhar algum caminho, ele tem que definir estratégias intencionais. As estratégias têm que ser intencionais. A partir do momento que você tem esse propósito, você age com intenção, não é? Ele não vai dar tiro no escuro, ele não vai fazer qualquer coisa, ele não vai apresentar qualquer produto, ele tem que saber o produto que ele vai apresentar, para quem ele vai apresentar, para que o propósito seja alcançado. Vocês estão entendendo? Então, propósito é intenção, propósito é aquilo que você almeja alcançar. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Meu propósito de vida é criar meus filhos emocionalmente saudáveis. Meu propósito é fazer o bem à humanidade. Meu propósito é melhorar o mundo. Meu propósito é fazer Várias pessoas têm vários propósitos. Mas cada um tem que reconhecer qual que é o seu real propósito, para que a partir daquele reconhecimento, suas ações sejam intencionais. Você saiba o que você quer. Você saiba onde quer chegar e o que almeja, para que a sua missão, e aí vem a missão, ela seja alinhada com o seu propósito. Então, assim, a gente sabe que não existe propósito sem missão. Porque a missão é que faz o propósito ser alcançado. Aí, o que seria a missão? O propósito, então, vem como o porquê. Vocês viram o título do post? Por que eu? Isso é propósito. Eu não sei dizer por que você. Eu sei dizer por que eu. Você sabe dizer por que você? Então, isso é propósito. Reconhecer o seu propósito faz você responder essa pergunta, por que eu? Então, quando você reconhece o propósito a que veio, o propósito a que você foi selecionado, o propósito pelo qual você foi criado, essa pergunta na sua mente ela já está respondida. E nós temos que propósito? Assim, de uma forma muito geral, num contexto de criação, nós já temos um propósito. Nós somos criados como a imagem e semelhança do Criador, não foi? Então, nós já temos um propósito. Então, quando você pensa que o propósito tem a ver, está alinhado com a criação, com algo maior, com o sobrenatural, com aquilo que foi escrito para você, com aquilo que você nem sabia, mas já estava escrito para você, você começa a entender por que você levanta todos os dias e tem que fazer a mesma coisa. E porque quando você levanta todos os dias fazendo a mesma coisa, mesmo assim você tem que fazer com prazer. Porque quando existe propósito é aquilo que você ama fazer, é aquilo que seu coração pulsa, é aquilo que dá frio na barriga, é aquilo que você ama fazer, do que você ama falar. Isso é propósito. Uma pessoa pode falar assim, nossa, eu nasci para ser vendedora. Nossa, mas quando eu faço uma venda, quando eu chego na frente de um cliente, eu começo a falar, que eu não vejo o tempo passar. A pessoa reconhece o seu poder, o seu potencial, ele conhece o seu propósito. Então, propósito é aquilo que quando você faz, você não vê o tempo passar. As pessoas têm que apertar o nosso desconfiômetro, falar, tá bom, já entendi. Tem que nos fazer parar. Porque a gente fala tanto, com tanta ênfase, com tanto prazer, com tanta empolgação, chega a pesar. Porque esse é nosso propósito. Então, talvez alguns de vocês, à medida que eu estou falando, estão se encaixando em algumas falas, estão se vendo em algumas circunstâncias e começando a idealizar lá no finalzinho qual vai ser o real propósito. Nós estamos falando para uma grande maioria que talvez sejam instrutores musicais,
né? E a gente começa a trazer isso para a realidade de vocês, quando vocês perguntam por que eu? Talvez eu não tenha condição, eu não sou capaz, eu não queria estar lá. Existiam pessoas com mais tempo de crente, existiam pessoas com mais tempo na música, existiam pessoas que tinham condições melhores de executar isso, mas você ainda pergunta por que eu? Seu propósito foi escrito, você só precisa descobrir ele. Quando a gente descobre o nosso propósito, a gente vê o mundo de outra forma, a gente analisa a vida de outra forma, a gente vê as circunstâncias de outra forma. Então, se ainda existe peso, se ainda existe angústia, se ainda existe dor, se ainda está machucando, se ainda existe frustração, é porque talvez não caiu como luva ainda. Talvez o propósito ainda não foi revelado, e por mais que pareça estar claro o fato de você estar onde você está, talvez você não entendeu o que aquele é seu propósito, onde você foi colocada. Ah, mas eu não escolhi estar aqui. Muitas das vezes o propósito só nos é revelado depois de uma situação em que Deus nos coloca frente a alguma coisa e aquilo é realizado de uma forma tão pontual na vida de alguém que gera uma transformação. Aí na hora que você vê aquela transformação, você fala assim, nossa, nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Aí você se sente realizada, aí você se sente de alma lavada, aí você sente como se Deus tivesse pegado a sua mão, ungido ela e feito algo acontecer na vida de alguém. E aí você começa a entender, nossa, isso pode ser um propósito. Isso deve ser o meu propósito. E quando você reconhece, como você assume, quando você se empodera dele, aí suas ações são mais assertivas. Aí você faz aquilo que você sempre fez com uma nova visão, com um novo pensamento, com uma nova intenção, ou realmente com uma intenção se antes não existia, né? Então, assim, eu acho que a gente falaria e choveria no molhado uma noite para falar de propósito. Mas a máxima para mim é essa. O propósito é o porquê você está onde você está. E se a escolha não foi sua, né? E se você não decidiu estar aí, mas te colocaram, viram em você capacidade e condição, reconheça esse propósito. Vista a camisa, aceite o propósito e comece a traçar a sua missão. Porque muita gente pode pensar assim, a minha missão é ensinar. Aí será que sua missão é ensinar ou é seu propósito é ensinar? Aí talvez o propósito de ensinar seja algo muito maior, seja algo muito mais no campo, né, ensinar, impactar, transformar, às vezes ensinar a técnica mesmo, né, a teoria mesmo, talvez seja só a missão, porque a missão é o como eu transformo essa vida, como eu alcanço esse resultado, ensinando a música. Então vocês estão vendo que ensinar a música passa a ser missão, porque missão é o caminho. Missão é como eu alcanço o propósito. Missão é o que eu devo fazer para chegar onde eu quero chegar. O que eu faço para alcançar o resultado que eu estou pretendendo. E aí a gente traz de novo para a realidade das escolinhas musicais e a gente pensa como alcançar aquele resultado naquele aluno. Tem gente que faz coisas mirabolantes. Tem gente que cria estratégias dificílimas, mas não alcançáveis. Porque tudo que você fizer que estiver alinhado com o seu propósito, guiado por uma missão de forma intencional, vai gerar um resultado. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, voltando, né, que minha amiga Nice disse, nós estamos em tempos de pandemia, quase 2 anos sem se encontrar, sem sair, sem conversar, congregando pouco, os cultos se retornaram recentemente, as reuniões sociais também se retornaram recentemente, os encontros familiares do mesmo jeito. E aí Nice fez a seguinte pergunta, você é o mesmo de 2 anos atrás? Você usa as mesmas estratégias que você usava, talvez nas vendas? Hoje a técnica de venda que você usa é a mesma? A técnica de persuasão, sua oratória, seu poder de convencimento é o mesmo de 2 anos atrás? Creio que não, porque as circunstâncias nos mudaram. Nós precisamos adquirir habilidades que nos fizessem evoluir. Gente, a pandemia foi uma evolução da humanidade. Sabe aquelas condições históricas em que o homem evolui? Houve várias condições históricas na ciência em que exigiu da humanidade, em que exigiu do ser humano uma evolução. A pandemia exigiu de nós uma evolução. Às vezes nos aspectos tecnológicos, às vezes nos aspectos espirituais e às vezes nesse aspecto. Evoluir mentalmente para buscar um autoconhecimento a ponto de você olhar para o outro e dizer o seguinte, tá tão difícil para mim, será que não tá difícil para o outro também? Nós vamos falar mais disso na inteligência emocional.
Então, não adianta realmente a gente agir com um propósito e guiado pela missão se nós não conseguimos entender o lado de lá, se nós não sabemos o que vem do lado de lá. Então, a primeira coisa, propósito te faz levantar todos os dias sorrindo. Mesmo, como diz a Bíblia, né, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando você lembra, sabe quando você está muito cansado? E aí alguém fala assim, vamos, como diz o versículo, né, vamos à casa do Senhor. E esse dá só como exemplo. Mas quando você está muito cansado, muito, fala, hoje eu não vou sair de casa. Aí vem aquela amiga e fala, amiga, vamos ali que eu vou te... Ai, não, eu tô cansada, mas eu vou te levar em tal lugar, pra gente comer tal coisa. Aí chega a dar um friozinho na barriga, você fala assim, nossa, é tudo que eu queria agora. O propósito te faz mover. O propósito te faz sair do lugar. Ele te faz enxergar uma condição que você não via antes. E você começa a ver daquilo um caminho. E naquele caminho você vê luz. E aquela luz te faz trilhar com clareza. Então o propósito, não sei se vocês estão conseguindo receber da forma que eu estou tentando passar, mas o propósito, ele traz luz, ele traz clareza na sua vida. Ele traz a motivação que você precisa todos os dias, porque a gente sofre por tudo. Pela falta, pela omissão, pelo desgaste, cansaço, escassez, são muitos os desafios que talvez nos façam sofrer. Mas o que o propósito faz? Nos faz levantar e sorrir. Porque faz você entender, sabe aquele dia você fala assim, meu Deus, hoje eu não quero sair da cama. Mas quando você lembra assim, esse não é meu propósito. Aí você pisa no chão, nem que seja com o pé esquerdo, como dizem, né? Fala assim, não, hoje vai ser um novo dia, eu vou fazer disso um dia diferente. E aí a gente vai trabalhar isso na inteligência emocional quando a gente fala de escolhas. A gente escolhe as reações a qual nós vivenciamos diante de cada situação. Então, assim, só para deixar mais uma vez claro, e talvez redundante até, é para ficar redundante, é para ficar maçante, é para ficar assim, sabe? Propósito é o porquê você está onde você está. É o que você quer almejar do mundo, da vida, é algo grande, é grandioso. A missão é o que você vai fazer para te conduzir uma vida de propósito, para conduzir você em uma vida que te motive todos os dias a estar naquele lugar, fazendo a mesma coisa, depois de 10, 15, 20 anos. Independente do resultado que você vai ter. Porque nós vamos ter resultados bons, mas nós vamos ter resultados ruins. Nós vamos ter... Sim, pode falar. É importante realmente deixar isso claro, porque muitas vezes, principalmente nós que ensinamos, às vezes a gente se prende muito à questão do ensinar. O ensinar é transmitir conhecimento. E às vezes a transmissão desse conhecimento, ela não chega naquele ponto que nós queríamos. E a sensação é como a gente realmente tivesse perdido o propósito ali, é onde entra esses anseios, essas angústias, ou mesmo daquela meta que nós desejávamos para aquele grupo, não foi alcançado. E isso gera muito anseio, gera muito angústia. Né? Então, assim, acredito que você vai conduzir para que a gente possa, então, saber lidar com nossas emoções, justamente que o propósito nosso, na verdade, não é o fim daquilo que nós queríamos, não é o fim, é o processo. É viver e aproveitar o processo. Exatamente. Você falou uma palavra que eu gosto muito de usar. Eu gosto muito de usar a palavra processo, gosto muito de usar a palavra jornada, porque o que faz todo sentido, gente, não é o resultado final. Às vezes, eu li um livro, por exemplo, que ele fala que às vezes a pessoa se apega à chegada. E ela faz uma jornada fantástica, ela vê 1000 coisas, ela tinha oportunidade para ir em vários lugares, tirar 1000 fotos e vivenciar situações que ela nunca vivenciou antes. Mas ela está tão focada na chegada que ela não vive a trajetória, ela não aprende a jornada, ela não absorve a jornada, porque a jornada nossa, a jornada de vocês vai fazer com que muito seja absorvido por vocês, impregnado em vocês. O quanto vocês aprenderam disso, o quanto vocês mudaram, o quanto vocês vivenciaram, o quanto vocês impactaram pessoas e vidas. Essa jornada, às vezes você olha para frente, né, que quem pensa assim, olha para frente para o resultado, fala assim, não está valendo a pena, não estou alcançando resultado, mas olha para trás, viva a jornada. Olhe cada pessoa que passou na sua vida, olha cada marco, cada conquista, olha como essa pessoa está hoje, o que ela recebeu de você, o que ela absorveu, o que ela carrega de você. Aí vai estar seu propósito. Que aí você vai entender que o seu propósito foi impactar, o seu propósito foi transformar. Talvez aquela irmã que levou 10 anos para se oficializar, não é o fato de oficializar que transformou a vida dela, não. Não é o título da oficialização que levou ela a chegar onde ela chegou, não, foi a jornada.
Quantos aprendizados, quantas perdas, quantas dores, quantos erros, mas quantos ganhos, quanta habilidade a gente adquire no processo. Vocês estão entendendo? Então, se a gente se apegar ao resultado final, a gente não está pensando no propósito. A gente tem que pensar na trajetória, na jornada. Aí você pensa em propósito. Porque na jornada você tem que cumprir a missão. Que a missão é o caminho, é o trilhar. Então, se eu pensar no caminho, no trilhar, se eu pensar na missão, eu vou viver um dia de cada vez. E vou agradecer e me realizar em cada ganho, em cada conquista. Aí o amanhã não me pertence. O resultado que eu vou alcançar vai depender do que eu estou vivendo hoje. Engraçado que eu estava andando no carro esses dias e conversei alguma coisa com minha filha e falei alguma coisa sobre esse contexto. E ela respondeu assim, é mesmo, mãe? Porque o passado a gente não muda e o futuro ainda não aconteceu. Vocês estão entendendo? Então, hoje é a jornada, é o caminho que faz toda a diferença. Porque quando você olha para trás, já passou. Você não sabe quais as marcas que você deixou. E lá na frente você não tem controle sobre o resultado. Então, se você vê o propósito de hoje com intensidade, baseada na missão que você escreveu para você, aí você olha para trás com satisfação e vê com alegria os resultados e olha para frente com otimismo, na esperança de que você vai alcançar bons resultados na sua vida e na vida das pessoas. Né? Mas, Cal, as coisas estão acontecendo muito rápido. E às vezes a gente não tem tempo de enxergar essa jornada, essa caminhada. Então, assim, quais estratégias a gente poderia utilizar para que a gente pudesse absorver melhor essa jornada? Né? Tem algum gatilho que a gente poderia, assim, usufruir, alguma ferramenta que nós poderíamos utilizar para que a gente não se atesse nem ao passado e nem ficasse tão preocupada, ansiosa com o que vai acontecer amanhã? Ótimo. Eu sempre preciso de alguém para me puxar, viu, gente? Que eu sou prolixa, que é uma beleza. Falo, mas eu já ia entrar no tema que Inês está realmente questionando, que é justamente o que vai te ajudar nessa trajetória, que vai ser a questão da inteligência emocional. E quando a gente colocou o post lá, né, como as reações, suas emoções, elas afetam os seus resultados, é para a gente trabalhar o tema da inteligência emocional. Então, assim, se eu for perguntar aqui, você se considera uma pessoa inteligente emocionalmente? Certamente muitas pessoas vão dizer que sim, porque eu também diria a mesma coisa, e durante muito tempo eu descobri como que eu tinha inteligência emocional muito baixíssima. Meu QI era até elevadinho, sabe? Mas a inteligência emocional, meu Deus do céu, tem hora que eu falava assim, como que as pessoas me suportavam? Tô caminhando, com tudo na vida, gente, é um processo, né? Mas a gente tem que aprender o seguinte, o que é inteligência emocional? Que é o contrário do que pensam, que as pessoas normalmente dizem assim, as pessoas que sabem segurar as emoções, é as pessoas que controlam suas emoções. Não é exatamente as pessoas que controlam suas emoções. A inteligência emocional é a capacidade que a pessoa tem de gerenciar as suas emoções e decidir qual a resposta que ela vai dar para aquilo que está chegando até ela. Então, assim, traduzindo, inteligência emocional é saber lidar com suas emoções. E quando eu digo saber lidar, quando a gente pensa, por exemplo, assim, sabe aquele aluno, não sei não, né, eu tô só alucinando, adoro alucinar, quando eu tenho aquele aluno que ele não me traz um resultado, aí você chama ele, agora é virtual, né, online, e chama uma vez no Meet, tia, eu não estudei, aí vai pro org, ou para outro instrumento, você chama 2 vezes, você chama 3 vezes, chama 4 vezes, aí na quinta aula você explode. Eu tô cansada. Eu não aguento mais. Eu já te dei muita chance. Eu já falei isso, desse jeito não vai dar mais. Aí você explode. Aí você joga tudo nesse aluno. Quando eu falo tudo, você não está falando do aluno. Você está falando de você. Você está falando do que você está vivendo. Você está falando da sua experiência. Você está falando da sua dor. Você está falando do que você está sentindo. Quando a Bíblia é tão perfeita que eu falo que a Bíblia é o. Dizem que o livro de Daniel Goleman, que ele é o pai da inteligência emocional, é a Bíblia da inteligência emocional. Eu costumo dizer que é a Bíblia. Tudo que eu falo de inteligência emocional, acho um versículo na Bíblia. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você desarna a falar com uma pessoa, você não está falando dela, você está falando de você. Então, cuidado quando a gente explode. Cuidado quando você quer jogar o mundo nas pessoas. Cuidado quando você quer jogar toda a sua dor, toda a sua angústia em alguém. Porque ali você está deixando muito claro como você se sente e como você pensa.
Então, a inteligência emocional, ela é isso aí, é a capacidade de neutralizar o momento, de dar um congelamento, congela a tela. Sabe aquele negócio do pause, do controle remoto? Pausa, para tudo. Aí você não deixa aquela cena entrar em você, aquilo não entrou em mim, aquilo não me contaminou. Eu vou parar, é como se parasse o tempo, você respirasse 1 minuto e falasse assim, eu vou dar play de novo e agora eu vou responder. Vocês já conseguiram entender isso? Porque quando você age no impulso, quando você responde em cima da bucha, quando você deixa a emoção falar, você não está tendo gerenciamento das suas emoções e você não está sendo muito emocionalmente inteligente. Mas se você consegue parar, é como congelar no tempo, gente. E olhar para aquela circunstância sem se envolver e dar uma resposta para ela que não seja tudo que você tem, você conseguiu ser inteligente emocionalmente. Você está entendendo? Então, assim, às vezes a gente pensa que é segurar. Ah, fulano é inteligente emocionalmente. Fulano aguenta tudo, aquilo aguenta cada baque. Fulano já apoiou tanto na vida, fulano não aguenta. Não, essa pessoa não é inteligente emocionalmente. Inteligente é aquele que, além de conduzir bem suas emoções, ele sabe se expressar, se comunicar de uma forma saudável e que vai trazer um resultado intencional. Vocês estão vendo como propósito e missão está ligado com inteligência emocional? Porque se eu falei que o propósito é intencional, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero da vida, eu sei para que eu vim ao mundo, eu sei por que eu nasci, eu sei por que eu estou nesse lugar, eu sei a minha capacidade de impactar as pessoas. Isso tudo é intencional, porque eu sei. Então, as minhas ações e as minhas reações também têm que ser intencionais. Senão estou andando contra a maré, nadando contra a maré. Então, na hora que eu consigo gelar uma emoção, né, segurar ele num potinho, amarrar num saquinho, colocar no bolso e dar a resposta, aí eu fui inteligente emocionalmente. Então, a pessoa inteligente emocionalmente é aquela que não se deixa levar pelo calor do momento, mas consegue trazer a circunstância, a resposta necessária, isenta das suas emoções. Aí você fala assim, é impossível ficar isento de emoções. Eu confesso que é um desafio, mas é um treino, é aprendido. Ninguém nasce inteligente emocionalmente. Isso é aprendido ao longo da vida. E se você não tiver consciência disso, também não pode ser aprendido. Porque não tem como seu cérebro captar aquilo que você não sabe que você precisa. Então, se você começa, a neurociência explica isso, né, Nisne? Está aí como uma futura neurocientista para nos dar respaldo, né? E a inteligência emocional busca muito, ela trabalha muito com a neurociência. Então, se você não sabe do que você precisa, é aquele negócio que eu sou ótima de ditado, vocês já repararam, né? Quem não sabe o que quer, para onde vai, qualquer lugar serve. Então, se você não reconhece o poder da inteligência emocional, a arma que isso é na sua mão, você realmente não consegue usar dos artifícios que ela tem. Você quer falar? Acaba que está muito relacionado à empatia. A gente ouve sobre empatia a vida inteira. Mas agora aplicar a empatia, né, que é o detalhe. E ser empático é você se colocar no lugar do outro. Então, assim, é aquela questão, né? Eu não sei se alguém me segue no canal, mas recentemente eu tive um pré-diagnóstico de transtorno do espectro autista. E o que acontece? O autista, ele tem uma visão diferente do mundo. E esse treino da empatia para o autista tem que ser um treino constante. Não é que você não sabe se colocar no lugar do outro, mas pelo fato de ver o mundo de uma forma muito literal, então é mais difícil realmente enxergar isso. Mas o treino, né? Eu tive um treinamento na vida muito árduo. Hoje eu compreendo muitas coisas que poderiam ter sido diferentes se eu tivesse tido um diagnóstico lá atrás. Faz parte de toda a lição que eu recebi de vida. Então, eu digo hoje o seguinte, a empatia, ela é o primeiro passo para que você comece a entender, então, esse gerenciamento das emoções, como a Cal está falando. Porque você se coloca no lugar do outro. É como você chegasse numa determinada situação, que possa ser lá no GEM, que possa ser num outro momento que você esteja lidando com música, ou mesmo em uma outra situação, e de repente uma pessoa trata você com grosseria. E você precisa de uma resposta ali. Então, assim, você tem duas opções. Você tratar na mesma grosseria ou você dar um passo atrás, olhar para ela, refletir por que será que ela está com essa grosseria. De repente, ela está passando por algum problema. Né? Então, quando você respira fundo, você muda até o tom de voz. Né? E para conversar com essa pessoa, você realmente começa a enxergar ela, né, com alguma dificuldade que nem ela
ela está conseguindo enxergar ou talvez lidar. Então, a empatia é o primeiro passo, e isso começa muitas vezes em casa. Às vezes, alguma falta de comunicação em casa, ela é gerada justamente por aquela questão de empatia, porque a gente tem o costume de achar, às vezes, que a empatia tem que ser só lá fora, e não é. A empatia começa em casa, o treino da empatia começa em casa. Da gente enxergar o nosso filho, ou cônjuge, ou nosso irmão, a gente enxergar, a gente tem, na verdade, essa afinidade, a gente tem essa liberdade de conversar, mas a gente precisa, a todo instante, lembrar que cada pessoa é um ser humano diferente. Não importa a linha consanguínea que nos une, todos somos diferentes. Então, se colocar no lugar do outro e pensar e repensar as atitudes, fica mais fácil começar a dar esse passo, então, para gerenciar essas emoções. Eliane, não sei se é a tia Li, Eliane perguntou aqui, Cal, eu vou colocar em pauta a pergunta dela, porque ela traduz exatamente o que Nice falou, e era a resposta que eu daria para essa pergunta. Como planejar a jornada? De uma forma mais leve, porque geralmente as pessoas se frustram pelas dificuldades que encontram na jornada, e aí acabam desistindo. Isso aqui que ela falou realmente é a tradução do que vem acontecendo, é a tradução do que as pessoas pensam e vivem. Então, assim, como planejar a jornada? Quando eu falei de propósito, a primeira ideia de planejar a jornada é pensar que ela existe por um propósito. Se o propósito é maior, se ele é essência, então ela já é uma linha base, já é um divisor de águas para você. Independente do resultado, eu tenho um propósito. Independente das dificuldades, eu tenho um propósito. Independente das adversidades, eu tenho um propósito. Vocês estão me entendendo? Se não ficou claro, propósito é a sua motivação diária. Então, talvez o excesso de frustrações que você tem tido é por não reconhecer, talvez, o propósito. Porque quando você reconhece o propósito, ele te faz acordar. Talvez você ainda fica perdido na missão. Tá bom, eu entendo isso. Como que eu vou fazer, então? E aí a jornada, né? Você quer uma jornada mais leve. Quando você quer uma jornada mais leve, você só consegue fazer isso aplicando inteligência emocional. Porque isso, gente, não vai acontecer só no GEM, não vai acontecer só nas escolinhas, não. Como Nice disse, vai acontecer na nossa casa. Vai acontecer com o nosso marido, vai acontecer com os nossos filhos, vai acontecer na nossa família, nos nossos grupos sociais, no nosso trabalho. Isso não é só na escolinha musical. Em tudo nós vamos ter adversidades, em tudo nós vamos ter frustrações, e em tudo nós vamos encontrar empecilhos para nos fazer desistir. Por que eu não desisto de ser mãe, gente? Alguém já pensou isso? É possível? Porque existe um propósito. E nesse propósito, suando a camisa ou não, chorando ou não, nós temos uma missão. Vocês estão entendendo? Então, o propósito é algo que não sai da gente. Não dá para desconectar o propósito. Então, o propósito faz com que você aceite o que você veio ser e transforme isso numa jornada. Quando você transforma isso na jornada, não tem outro caminho. Nós nem estamos falando do campo espiritual, que se eu for pegar a Bíblia, eu transformo essa live numa pregação, vocês sabem, né? Porque quando eu falo de jornada, de encarar o futuro pensando no que eu vou fazer hoje, é conseguindo colocar a inteligência emocional como sua única estratégia para viver a jornada. Aí você fala, como assim? Tudo bem, eu vou dar exemplos. Vou dar exemplos práticos, porque a minha experiência da vivência da docência musical talvez não seja tão grande. Vou dar experiências mais práticas para vocês tentarem transformar isso no dia a dia de vocês. Eu não dormi de noite. Eu sou uma pessoa que, se eu perder sono ou ficar com fome, eu sou uma bruxinha. Só que todo dia eu acordo com essa escolha. Nossa, não dormi nada à noite. Tem gente que fica xingando para os quatro cantos, tem gente que perde a paciência, tem gente que não. Eu escolho. Eu posso escolher soltar a bomba para todo lado, ou posso simplesmente equilibrar esse emocional. Eu já sei, isso a gente chama de gatilho. Eu já sei que eu não dormi. Eu tenho que começar a calcular, isso a gente chama de autoconhecimento. Eu já tenho que começar a calcular minhas atitudes, porque eu começo a exceder sem perceber. Então, por exemplo, seu filho desobedeceu, você chamou uma, chamou duas, chamou três, você ensinou 1, 2, 3, 4, 50 vezes, seu filho não obedeceu. Você tem que fazer o quê? Usar a inteligência emocional. Aí você fala assim, mas então ele vai fazer o que ele quiser. Não, ele tem processo de aprendizado, ele está vivenciando o mundo com as primeiras experiências da vida. Quem sabe alguma coisa de alguma coisa é você. E aí você transporta para o GEM. Não sei se cabe, não sei se faz sentido para vocês. Quem sabe alguma coisa de alguma coisa são vocês. Os alunos estão lá para aprender. Eles estão lá para receber.
Eles estão lá para entender. E agora, a forma deles entenderem é que vai depender de como você fala, como você carrega isso para ele, baseado no que você tem trazido da sua casa, da sua emoção, das suas vivências, e também de como ele está recebendo, que nós vamos entrar na empatia, que Nisso falou, e quando ele pediu uma jornada leve, eu ia falar de 3 itens: resiliência, empatia e autoconfiança. Então, ela falou bem claro da empatia, não vou florear muito, mas é a questão de você falar assim, nossa, eu já vi situações, eu vi de instrutores falar assim, olha, eu tinha uma aluna ou um aluno que eu não aprendia. Parecia até inteligente, concentrado, não faltava aula, era o primeiro a chegar, a última a sair, participava bastante, mas ele não aprendia. Aí o instrutor ou a instrutora descobriu que ele era disléxico, ou descobriu que ele tinha características autísticas, ou descobriu que o pai e a mãe eram separados, ou descobriu que ele sofria de violência verbal ou física, ou descobriu qualquer outra coisa e milhares de coisas que vocês já descobriram. E aí eu te pergunto, o olhar para esse aluno é igual para aquele aluno que está em condições ideais? Nascido na graça, pai e mãe crente, o órgão e instrumento na casa da melhor qualidade, o pai encarregado e instrutor, reforça a teoria com ele, ensina a música com ele, né? Todas as condições climáticas e emocionais ideais, e chega esses 2 alunos para você. Qual que é seu olhar? Como que você lida? Você vai passar régua? Eu não adulo ninguém. Eu passo a régua. Você aprendeu bem, se não aprendeu, então não vai gerar resultado. Então a gente tem que olhar para o ser humano como o ser humano é, e cada um vai ter uma apresentação diferente. Comigo, você se fala de uma forma diferente, minha captação da informação é de um jeito, mas com isso é outro. Com a minha filha é outra, com o meu marido é outro, que cada um capta a informação diferente. Então é tão importante a gente ter empatia, porque às vezes a gente não gera resultado e não motiva o aluno porque não tem empatia. Às vezes aquele aluno naquele dia, ele só quer chorar, ou as meninas na época da adolescência, né, um mar de emoções e de hormônios, e elas não sabem o que elas fazem da vida, elas acordam de manhã deprimidas e à noite elas são super estrelas, elas dormem achando que elas são Mulher Maravilha e no outro dia elas acham que elas são a She-Ra e por aí vai. Só que a gente não entende esse contexto. A gente quer chegar lá, passar a régua, porque eu estou ensinando a música. Não! A música é o resultado final. Você ensina a vida, você ensina Deus, você ensina essência, você ensina propósito, você ensina inteligência emocional. A música é resultado final. Vocês estão entendendo? Então, a mesma coisa daquele aluno que não consegue aprender matemática porque ele tem um bloqueio na casa dele, a mãe dele ensina ele matemática, ó, com tapinha na cabeça ou com chinelada na perna. Ele tem um bloqueio de aprendizado porque ele foi tolhido, porque ele escutou frases bloqueadoras que travaram a mente dele. Esse aluno chega para você. Você fala, não consigo alcançar resultado com esse aluno, porque você não viu onde está o problema. O problema não está no aprendizado. O problema está onde foi bloqueado o aprendizado. Vamos ouvir esse aluno. Perca tempo. Ah, mas eu vou perder tempo, sabe? Porque é tão corrida, é uma correria, e nossa vida é muito tumultuada, e chega nisso aqui. Mas se você não fizer isso, você não vai alcançar resultado. E sem contar, né, Cal, que nós estamos numa realidade que o aumento de diagnóstico para transtorno de desenvolvimento global está aumentando muito. Então, a gente vai ter um índice de crianças e pessoas diagnosticadas com autismo, TDAH, entre outros, muito maior do que nós temos hoje. E aí, assim, é claro que, principalmente, assim, nós vamos pensar que, partindo de um contexto, né, que muitos instrutores e instrutoras eles não têm uma formação pedagógica e eles nem têm obrigação também de entender e fazer esse diagnóstico. E o que a gente está querendo aqui não é que você compreenda que você também tem que fazer o diagnóstico, não. Mas um olhar empático, um olhar de realmente para essa pessoa e não só ver ele como um aluno, pode fazer com que você encontre essa diferença. Né? E justamente uma das intenções do meu canal foi isso, falar sobre as características do autismo. E é tanto porque que eu dei uma pausa e precisava realmente conversar com vocês sobre isso, justamente devido a essa importância, né, de colocar essa questão, que não é que nós temos que fazer diagnóstico, mas nós temos que mudar o nosso olhar. Porque se esse aluno que ele não aprende, esse aluno que ele tem um atraso, esse aluno que às vezes, vamos dizer assim, colocar entre aspas, fica segurando vaga, está demorando tanto, eu já fiz de tudo. Peraí, você fez de tudo, mas agora deixa o tudo e olhe para essa pessoa.
e começa a buscar se você não consegue identificar algumas características, né? Tem uma mãe que colocou ali que a criança dela tem 3 anos e ela não para quieta e quando chama ela não atende. Bem, eu diria para você, se você quiser conversar comigo depois no particular, me procure, mas eu diria para você buscar um especialista para conversar com ele, para você tirar esses anseios. Porque, assim, as crianças, veja bem, não é que a gente tem que ter controle sobre as crianças, não. As crianças, elas nascem como realmente, assim, não digo nem uma página em branco, porque hoje já é provado que a criança com horas de vida, se você fazer um movimento, ela já consegue ver esse movimento e acompanhar. Se ela tem essa capacidade, então ela entende muita coisa que você falar e fizer com ela. Mas o que acontece? Todo o conhecimento ele vai sendo acumulado, né? No decorrer do desenvolvimento dessa criança. Em cada fase, essa criança ela tem um esperado para esse desenvolvimento. Então, se chega nessa parte, né, nesse ponto do desenvolvimento, uma criança com 3 anos, a gente já espera o quê? Que quando chama, ela pelo menos olhe, que ela atenda, né? Ou que ela tenha uma resposta mais precisa, e isso não está acontecendo. Então, é hora de conversar com um especialista, né, para tirar essa angústia, para identificar, né, para saber se essa criança, ela realmente, se ela não vai precisar de uma ajuda, porque o diagnóstico hoje, gente, quanto mais precoce for, esse é o melhor tratamento. Também nisso, você falando desse campo aí relacionado à criança, a gente, assim, eu sou suspeitíssima de falar, porque, assim, é um assunto que me instiga demais, é que eu busco demais, não é que eu sou especialista, não, mas é o que mais me incomoda e é onde eu mais estudo ultimamente tem sido isso na criação de filhos. E às vezes a gente vê muita situação parecida, vou fugir um pouquinho, viu, gente? Assim, mas talvez tenha algum ganho e faz sentido para alguém isso aí. Às vezes a gente, na verdade, pensa que o filho, ele não entende ainda, ele é muito novinho. Ele é muito pequenininho. E você não permite que aquela criança passe por um processo de aprendizado desde os primeiros dias de vida, que desde os primeiros dias de vida já existe aprendizado. Então, é meio que você ir para o emprego e a pessoa fala assim, ó, não ensina isso para... Vou pegar o nome de alguém aqui, viu, gente? Perdoa aí. Vou pegar o de Cris, que ela não vai ficar chateada comigo. Não ensina nada para Cristiana agora não, sabe por quê? Ela só tem 1 mês na empresa. Ela tá muito nova, não ensina ela agora não. Aí passa 2 meses, olha, não ensina nada a Cristiana ainda não, a Cristiana só tem 2 meses de empresa. Aí com 6 meses, aí o patrão chega para pegar um resultado dela, ela não tem nada para mostrar, sabe por quê? Não ensinaram para ela, porque ela era nova na empresa. Então, na verdade, a vida é isso aí, gente, a gente aprende desde o nascimento, então você não pode pedir um resultado para quem não foi apresentado a condição que gera o resultado. Então, assim, às vezes, fala assim, né, a minha filha bagunça a casa o dia inteiro e eu não sei o que eu faço, minha filha é muito agitada, não sei o quê. Mas quando ela tinha 9 meses, ela já arrastava, ela abriu o armário e ela tirava as panelas do lugar. E aí, quando você ia corrigir, alguém te dizia assim, tadinha, é tão novinha, é um bebê, não entende nada, não corrige ela, não, deixa ela vai entender com o tempo. Aí ela fez 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e isso foi sendo repetido. Aí quando chega com 3 anos, eu quero que ela obedeça a um comando meu. Eu não ensinei ela a obedecer comando. Eu não ensinei ela ação e reação. Eu não ensinei ela mecanismo de resposta. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, não é que sua criança está fora do padrão. É só um condicionamento, que a criança é condicionada desde o dia que nasce. Ela está aí para ser ensinada. Então, assim, não é justo a gente colocar um processo de aprendizado com a criança. Descobre o mundo aí, fulano. Com 5 anos, eu venho te perguntar o que você arrumou aí, o que você resolveu da vida com 5 anos de idade. Não é justo, porque a criança nasce para aprender e ela aprende todos os dias. Então, nós precisamos entender que, e eu vou traduzir isso agora para a escolinha, talvez, chegou com 4 anos, deixa ela só ouvir, que ela é muito novinha. A gente perde a oportunidade de ensinar e perde a oportunidade de alcançar um resultado futuro. Então, assim, não se preocupe tanto, não rotule muito, mas comece um processo, que não sei se é o caso, né? Comece um processo de condicionamento para as respostas que você quer alcançar, de conversar no olho. A empatia com crianças, gente, ela é fundamental para o desenvolvimento. Existem crianças que quando chegam na fase dos 3 anos, e foi essa fase citada aí, que ela parece que ela vira de cabeça para baixo, fala assim, eu não estou reconhecendo minha filha, não estou reconhecendo meu filho, porque até ontem era assim, e agora se apresentou assim. A criança tem o desenvolvimento dela, olha onde que eu já estou, né? De 2 a 4 anos,
a descoberta da maturidade infantil. É como se fosse o salto de desenvolvimento nessa fase, que é o mesmo identificado na adolescência. Então, pensa a cabeça. Eu domino minha vida. Eu sei conversar, eu sei decidir, eu sei ali, eu sei fazer. É um marco de desenvolvimento da criança. Então, assim, se você não tem um pouco de controle sobre essa situação, a criança passa dessa fase sem dar respostas, porque ela tem que ser conduzida, emocionalmente conduzida. Ela vai jogar coisa no chão, ela vai gritar com você, ela vai te responder, ela vai querer bater. É esperado essas reações, porque ela está testando o mundo. Nós também testamos. A gente acorda cedo e fala assim, hoje eu não vou sorrir, porque as pessoas falam que eu fico com a rilia para lá e para cá. Aí deu errado. Aí você fala assim, não, amanhã eu vou fazer tal coisa, porque ontem deu errado. Vou testar. A gente testa também esse tipo de situação. Então a criança faz o mesmo. Vocês estão entendendo? Então ela tem que ser condicionada a trazer a resposta que você espera, porque ela não sabe fazer sozinha. É só um parênteses, vão fechar, porque o assunto é outro, né? Vai perdoando aí. Mas então, respondendo, Eliane, então falamos de empatia. Outra ferramenta que vai fazer com que a sua jornada seja mais leve, autoconfiança. Vocês sabem que vocês sabem. Eu costumo dizer, assim, se eu for conversar com um coach, mentor meu, né, algum tutor, eu fico assim, ai, não sei nada e tal, e tal, e tal. Mas se eu conversar com quem nunca estudou inteligência emocional, eu sei alguma coisa. Então, o que a gente tem que entender? Ninguém sabe tudo. Nós estamos aqui para aprender. Dê o seu melhor. Faça sempre o seu melhor. E esse resultado vai impactar. Não se preocupe, mas eu não sei. Não, você sabe. É por isso que você está aí. E a Bíblia fala que Deus capacita. Então, se você está onde você está, gere autoconfiança. Tenha confiança do que você faz, do que você sabe, do que você tem, para que essa confiança te dê empoderamento e diante das pessoas você consiga traduzir isso em respostas. Vocês estão entendendo? Então, e aí eu trago um versinho da Bíblia que fala assim, ó, o Senhor ensina a nós a amar o próximo como a nós mesmos. E quando a gente pega esse versículo ao pé da letra, eu gostaria que cada um de vocês fizesse essa reflexão. O que é amar o próximo como a mim mesma? Quem sou eu? Aí entra nesse ponto. Quem sou eu? Quem é quando todos os dias eu levanto e olho no espelho e me olho? Primeiro que outra coisa, eu sou imagem e semelhança do Senhor. E quem sou eu? Então, assim, muitas vezes as pessoas nos veem e acham assim, mas ela é forte. Não, nós somos teimosas. Até estava brincando com o Cal. Nós somos teimosas, mas somos teimosas, sabe por quê? Porque a gente crê justamente nesses dois versículos. Somos imagem e semelhança do Senhor e Ele permite, nos pediu para a gente amar o próximo como a nós mesmos. E eu quero tanto amar você. Eu quero amar quem está do meu lado. Mas primeiro, eu preciso olhar no espelho e me reconhecer. Eu preciso olhar essa pessoa na imagem e semelhança de Deus e como é que eu vou, então, a partir das minhas ações, chegar no outro. E quando eu volto lá em empatia de novo, né, e eu pego esse aluno, quem é esse aluno? Você conhece o seu aluno? De onde ele vem? Como é que ele chega nessa escolinha? Você já parou para pensar? Já parou para conhecer a história dele? Já parou para pensar como é que foi a semana? Por que aquela lição que era para estar 60 batidas por minuto, hoje chegou a 30 batidas por minuto? E aí, foi porque ele... Aí você briga com ele, como que ela até deu exemplo? Não, para um pouquinho. Lembre-se de tudo. A autoconfiança, você tem que entender o seguinte, você já sabe o que você vai passar. Mas eu sei pouquinho, eu só conheci o básico. Olha só, o básico para você, naquele instante... é muito para aquele aluno que não tem nada. Claro, se você tiver condição de aprimorar esse básico, ótimo, porque assim é isso que o senhor, quando o senhor fala assim, ó, que ele não chama os capacitados, mas capacita os que ele chama, essa muitas vezes não é a gente sentar no sofá e esperar que a capacitação chega, não. Essa capacitação é o desejo de aprender mais, é o desejo de buscar. E aí a gente vai atrás, opa, eu preciso estudar mais, eu preciso aperfeiçoar aqui, eu preciso aperfeiçoar ali, e isso faz parte, está dentro do propósito, porque eu já entendi o que eu vou fazer, eu já entendi o que eu preciso chegar, a minha missão eu preciso entregar para o Senhor lá na frente, olha, Senhor, minha caminhada foi essa. E isso também nos leva a não se desesperar quando numa escolinha de 40 alunas só vai 10. Aí eu fico triste, poxa, só tem 10. Gente, não importa se tivesse uma. Aí, mais uma vez, a gente entra com inteligência emocional, porque um dos grandes conceitos da inteligência emocional, e, gente, se eu pudesse falar de inteligência emocional, você está na Bíblia, você está ali o tempo todo.
mas vamos lá, vou conter a emoção. É a gratidão. A inteligência emocional faz com que você seja grata por tudo e a tudo. Ah, mas eu tinha 40 no começo, agora eu só tenho 10. Ai, que bom, eu ainda tenho 10. Vocês estão entendendo a diferença? Não é dos 30 que se foram, não, é pelos 10 que ficaram. É pelo resultado nenhum. Eu falei com o Nice, quando a gente pensa em propósito, quando a gente pensa em impactar a vida, é missão cumprida para nós. Vocês estão entendendo? Se ficar e o seu resultado for alcançado em e essa vida for transformada, e essa vida foi impactada em todos os sentidos da vida dela, missão cumprida. Não é pelo que foi, pelo que perdeu, é pelo que ainda tem, pelo que ainda há de vir. Então, não vamos esmorecer no caminho, porque eu tenho um propósito que me guia. Não vamos desanimar, porque a minha missão tem que ser cumprida. Não vamos nos desistir, porque tem alguém, talvez aquele que ficou, ele se espelha tanto em você, ele se inspira tanto em você, que ele não desistiu por causa sua. Você é uma inspiração. Quantos de vocês já ouviram isso? Nossa, tia, eu já queria desistir, sabe? Tentei tantas vezes desistir, tia, mas quando eu lembro de você, aí me dá vontade de voltar aqui. Vocês estão entendendo? E essa criança, esse jovem, esse adulto que permaneceu, que ficou, que foi até o final. Gente, vamos pensar uma coisa? Turma de faculdade. Então, quase alguns aí fizeram faculdade, né? Você entra com quantos? Principalmente nas faculdades pagas. Você entra com 50. Forma quantos? E se a faculdade falasse assim, não tá valendo a pena? Ficou só 6 alunos, o custo é caro, o professor é caro, a estrutura física é muito cara, não vale a pena ficar com 6. Mas por eles formam e colam grau. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Por Quem dirá nós que estamos aqui com um propósito muito maior, de uma essência muito mais magnífica e mais grandiosa. Nós ficaríamos por Não importa se começou... É muito comum, eu vi um negócio que até achei interessante, que quando pergunta, né, para o instrutor, sua escolinha tem quantos? Aí ele começa contando uma história. Olha, quando começou, era 50, sabe? Aí começa, né? Aí foi passando para 20, sabe? Mas agora, ele tem tanto peso, tanto medo de dizer quantos tem, que ele começa contando lá da época do Velho Testamento. Aí entra a questão do julgamento, né? A pessoa começa, ela mesma se julga frente ao outro com medo, porque parece que é culpa dela, porque tinha 50 e agora tem 5. E aí vem, mais uma vez, a inteligência emocional. Gente, a inteligência emocional te ensina o seguinte, antes de trazer crítica, traga soluções. Se alguém questionar, você traga solução para aquilo. Nossa, sua escolinha só estão 25. Graças a Deus. Tem 3, não é 5 não, você está confundindo, tem 3, mas graças a Deus, e por essas 3 eu vou até o final. Por essas 3 eu dou o meu melhor. Por essas 3 eu faço como se eu faria se a sala tivesse com 50. Porque eu sei que essas 3 têm um propósito que é alinhado com o meu propósito. Eu estou me sentindo útil para elas, estou me sentindo produtiva. E isso me dá motivo de levantar todo dia feliz e falar, obrigada, Senhor, pelo lugar que o Senhor me colocou. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de impactar pessoas e de transformar vidas. Gente, vocês sabem, quando você tem um contato tão próximo, a docência, ainda mais na música, que faz com que vocês fiquem em contato muitos anos com a mesma pessoa, faz com que a interação seja muito íntima. A troca de experiência, de vivência é muito íntima. Então, essa pessoa que está com vocês, muito do que tem nelas, veio de vocês. Muito do que ela fala, muito do que ela vive, trouxe das escolinhas, trouxe das aulas. Muito comportamento foi adquirido com vocês. Gente, vocês estão entendendo a importância disso? Vocês estão entendendo o privilégio? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, porque eu estou achando magnífico, eu estou achando fantástico. Porque vocês têm a missão de encaminhar pessoas não só para sentar no órgão, não só para sentar na orquestra e tocar, não. Gente, quando essa pessoa chegou lá, se você sentar com ela, talvez vocês já fizeram isso ou talvez não, chegar no final, no dia da oficialização, tem que ser no dia, que a emoção está à flor da pele. Falar assim, fulano, conta para mim sua história aqui. O que você trouxe nessa jornada? Como que foi para chegar até aqui? O que você fala do dia de hoje? Gente, vai ser só choro? Ou não vai? Porque não é fácil. Então, pensa partilhar isso com alguém.
Pense em estar com essa pessoa nas horas mais difíceis da vida, entendê-la, aceitá-la, acolhê-la, sabe? E todos os dias você falar, vamos, fulano, você vai conseguir. Tia, eu vou desistir. Não, você vai conseguir. Vamos, eu te dou a mão. Eu te ajudo, eu te dou uma aula extra, eu vou na sua casa, eu marco horário a mais para você. Você vai conseguir. Gente, isso é grande demais. Pensa a gratidão que essa pessoa tem na vida pela sua existência. Por você ter aparecido no caminho dela. Por você ter conseguido levá-la ao alcance da grande missão da vida dela. Gente, é glorioso, é privilégio. E o propósito de vocês é privilegiado. E agora, depois de um momento de quase 2 anos sem ver, pensem na volta. Mas nós temos que também agora pensar que essa volta vai ser muito diferente. Ao mesmo tempo que a pandemia nos gera muitas lições, mas ela também nos gera muitas perdas, muitas dores. E aí? Como está essa dor? Como você está pronto para voltar? Muita gente pode se começar a pensar agora, não, eu estou tão acostumada aqui na minha casa, dar aula online, é tão tranquilo, aqui é relaxada. Então, um dos maiores objetivos, quando nós pensamos nessa live, então agora a gente já vai caminhando aqui para o fechamento, foi justamente nisso. Porque agora nós vamos sair da nossa zona de conforto, tá? A pandemia, com a ajuda de Deus, ela está caminhando para o final. Mas qual é a sua preparação para essa volta? Esse aluno ou essa aluna que você vai encontrar lá, ela vem com muita carga emocional. Ela vem, outros podem vir mais leves, mas a maioria também vão vir com dor, com perda. E isso transformou todos nós, todas essas pessoas. Como será nesse ambiente? Olhar para todo mundo vai ser, num primeiro momento, uma maravilha. Aquele olhar, ai, que bom que você está aqui. Pronto, acabou a emoção, agora é hora de pegar as ferramentas e trabalhar. Cuidado, porque é justamente aqui nós queremos chegar, porque para a gente não confundir essa emoção pela dor da perda dele, e aí assim eu vou ficar com dó de reprovar a lição, porque infelizmente ele teve uma perda. Como? Como eu gerenciar isso? Ajuda nós aí, Cacau pode falar melhor como eu gerenciar, porque eu tenho que ser empático, colocar no lugar dele pela dor, mas ao mesmo tempo eu tenho que lembrar que a minha missão e o meu propósito é ensinar a música, tem a técnica que eu tenho que ensinar aqui, considerar essa pessoa com todas essas dores, com todos os seus anseios, mas eu não posso deixar de cobrar, porque o meu papel é esse, eu preciso estar ali, mas eu preciso também ter esse jeitinho. Como fazer isso? Puxa! Aí vem a outra ferramenta que eu falei de empatia, autoconfiança, e seria a ferramenta para fechar, que eu acho ela fundamental nesse processo, que é a resiliência. Talvez a gente fale tanto, né, gente? Assim, é um conceito super novo também, assim, é moderno, é chique falar resiliência. Sou resiliente. Resiliência é uma palavra bonita. Mas, assim, resiliência. Resiliência. Resiliências. Resiliência, gente, é a capacidade que o ser humano tem de transpor dificuldades e se apresentar para algo novo. Quando eu falei de evolução, você lembra que eu falei no início que a humanidade passou por vários processos históricos que exigiu dela evolução. Quando a gente passa de um estágio de evolução, você usa a resiliência. Tem gente que vai chegar para vocês e que perdeu o pai, a mãe, o tio, ou o avô, o irmão, ou o primo, porque a Covid dizimou muita gente. Vocês sabem disso, assim, é até triste, a gente até muda o contexto se for falar disso. Mas, assim, vai chegar pessoas que vão estar desoladas, carentes, aflitas, sabe? Assim, no pior estágio emocional da vida. E aí o olhar realmente é diferente. É um olhar de empatia, de compaixão, mas é um olhar também de resiliência, de ensinar. E aí, mais uma vez, ensinar. Né? Vocês não ensinam só música, nem teoria, nem nota musical. Mais uma vez, ensinar que para a vida nós precisamos ser resilientes. A gente tem que levantar quantas vezes nós cairmos. 1, 2, trocentas. Quantas vezes eu tropeçar, eu tenho que levantar. E eu sou capaz, e todos nós somos capazes, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos capazes de superar isso aí e mostrar um resultado, não um resultado menor
porque eu vim fragilizado da pandemia. Não, a resiliência nos faz a mostrar um resultado melhor. Porque eu superei e eu mostrei para mim e para o mundo que apesar das dores, apesar das dificuldades, das frustrações, eu posso, eu consigo. Lógico que tomando Deus como centro do universo e das nossas vidas, gente, em momento algum a gente está desfazendo desse contexto espiritual, mas mostrar que a pessoa pode. Não afrouxa a rédea, porque não é justo com a pessoa, eu acho até, sabe, assim, desleal. Se afrouxar a rédea é chamar a pessoa de incapaz. É dizer que ela não tem... Olha, fulano, eu vou te dar sabe aquele negócio assim, vamos apostar uma corridinha, eu te dou 5 minutos na frente? Nossa, já falou que eu não sei chegar nem... que eu não consigo correr 100 metros, precisou me dar 5 minutos para não levar desvantagem. É mais ou menos isso. É dizer que a pessoa não é capaz. Então, jamais faça isso, jamais diminua a capacidade da pessoa. Mostre sempre para ela que ela consegue alcançar um bom resultado, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer fragilidade. Sempre é possível alcançar um melhor resultado. E talvez o melhor dela, o melhor de Maria, é diferente do melhor de Marta. O melhor de Marta é diferente do melhor de Joaquina e Teresa. Vocês estão entendendo, gente? Não é passar a régua, mais uma vez eu digo. É entender o limite e o potencial de cada um. E saber que pela empatia que eu tenho de entender o processo daquela pessoa, ela realmente está apresentando para mim o melhor. Vocês estão entendendo? Não é afrouxar e dizer para fulano é um plano e para ciclano é um outro plano. Para fulano é esse método. Não. Talvez Maria trouxe 20 lições. É o melhor nas condições que ela pode oferecer. Mas Marta vai trazer 30, Teresa vai trazer 50. E aí, você vai comparar Teresa com Maria? Ah, mas Teresa... Não. São condições, estados, estágios diferentes. Vocês estão entendendo? Então, assim, resiliência, empatia e autoconfiança são ferramentas da inteligência emocional que podem ajudar a gente a retomar para um novo, que não é só para os alunos, é novo para nós, é novo para vocês, é novo para mim. Se eles vão vir com ansiedade, nós também. Se eles vão vir com expectativas, nós também. E nós também precisamos passar por esse processo. Nós também precisamos nos entender e nos conhecer. E não é dizer, tá fechado, é isso mesmo. Não, não. Se essa aula agir desse jeito não foi legal, vou tentar diferente na próxima aula. Feedback. Gente, como vocês vão precisar de feedback? Ouçam os alunos, ouçam. Se não foi legal, fala, gente, eu percebi, fulano, que você estava um pouco diferente, distraidor, você não obteve um bom resultado. Você quer me dizer alguma coisa sobre isso? Nossa, tia, aquela hora que você gritou, você me bloqueou. Porque eu escuto tanto grito lá na minha casa, sabe? Então, na hora que grita, eu bloqueio, eu não consigo fazer mais nada. Já pensou, gente, um feedback desse? É por aí que eu tô querendo dizer. Então, ouça o máximo que vocês conseguirem e tragam isso como resposta para ter cada dia um resultado melhor, no ensino e na vida. Foi curioso você falar do grito. Quem me conhece aí sabe que eu tenho, de uma certa forma, a minha forma de falar, eu sempre usei muita força para falar. E, às vezes, principalmente quando eu estou defendendo algo que eu acredito, dá a impressão que eu estou brava. Mas eu nem sou brava, assim. Quem me conhece depois sabe que eu não sou brava. Só que durante todo esse processo meu, dentro do GEM e dentro da educação musical como um todo, não só na igreja, eu tive que aprender a modular a minha voz, porque eu percebia que tinha impacto nos meus alunos. E eu não, a princípio eu não sabia, porque às vezes a gente faz inocentemente. Então, se você fazia isso inocentemente, foi até hoje, porque a partir de hoje você vai começar a buscar esse feedback. E foi como o Cal falou, como é que eu aprendi? Foi buscando com suas próprias alunas, com os próprios alunos. Eu fui realmente aprendendo com eles. Tem crianças, olha, eu vou falar assim, eu tenho experiência com crianças com autismo, com crianças com TDAH. Tem crianças que você precisa ser bem mais literal. Eu falo crianças, mas tem pessoas também. Você precisa ser bem mais literal na hora de explicar. Já tem outros que você realmente precisa contar uma história, você precisa pegar um gancho. E tem outra coisa, gente. Como nós estamos falando de aprendizado, o aprendizado se dá a partir da emoção. Quando você tem uma emoção envolvida no aprendizado, ele fixa melhor. A memória, ela fica na região aqui frontal, bem aqui. Tem um detalhe, nós temos 2 tipos de memória, uma a longo prazo e uma a curto prazo. Mas isso provavelmente vai ser um tema para uma próxima live, mas só resumindo aqui para vocês entenderem. Então, o que acontece? Toda informação que o seu aluno, ela vai primeiro
essa memória, né, que ela é transitória. E dependendo da emoção que for impactada, quando ele dormir à noite, esse aprendizado ele vai para a caixinha de a longo prazo. Mas, se porventura esse aprendizado ele veio com uma emoção diferente, que ele não se sentiu, que ele foi acolhido, então esse aprendizado ele vai ser descartado. E por isso que ele pode chegar na próxima aula, aquilo que você falou 10 vezes na aula anterior, ele não lembra mais. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? E assim, quando a gente começa a se conhecer, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se respeitar os nossos limites como ser humano. Deus deu para a gente uma missão, mas não deu para nós poder de ser super-homem ou super-mulher. Mas o olhar do outro e realmente entrar dentro da história e compreender, ela é muito necessária para que a gente possa, então, fazer o nosso trabalho, cumprir o nosso propósito, cumprir a nossa missão. E tem que lembrar mais uma coisa, nós não ficamos para a semente, a gente precisa deixar uma herança. E essa herança serão aqueles que irão passar por nós, ou todos aqueles que passaram por nós, eles pegam um pouquinho daquilo que nós conseguimos compartilhar. Mas a gente precisa deixar pessoas que pensem no bem da obra, no bem comum, e no bem do próximo, mas que ele entenda também que antes dele pensar nisso tudo, ele é uma pessoa única, semelhante de Deus, e que ele precisa, então, se apreciar antes de mais nada. Então, valorizem a si mesma, voltem a si mesmo, voltem para o GEM, voltem para onde quer que seja que você vai atuar com a educação musical, mas volte pensando que nós temos uma ferramenta poderosíssima. A música ela é uma inteligência, não é só uma habilidade. A música, nós temos nova inteligência. A música é uma delas. Então, nós temos esse poder, sabe? É um poder imenso quem realmente chegou no ponto de compreender a linguagem musical. E não quer dizer, se a gente não pode dizer, mas não são para todos, não. É para qualquer um que quiser, mas realmente precisa se esforçar. E a gente entra nesse outro ponto. Esforço. Tá? O esforço, a gente vai entrar lá na resiliência. O resiliente ele tem que ser esforçado, porque tem gente que consegue fácil, mas o resiliente não. O resiliente, é através do suor e pinga, né? Então, é isso que a gente olha para a pessoa resiliente e fala, mas ela é forte. Não, é porque ela é persistente e ela realmente busca isso. Então, acredito, tem mais alguma coisa, Cal? Porque realmente a gente foi até um pouquinho mais aqui. Se vocês têm alguma pergunta, gente, não se preocupe, a live vai ficar gravada, tá bom? Talvez assim que a gente conseguir fazer a edição do vídeo, a live vai ficar gravada. Coloquei um link aí, eu peço, por gentileza, que respondam para nós esse link, porque é muito importante a opinião de vocês. Eu queria só deixar uma frase, Nice. Eu acho que realmente, eu espero que a gente tenha conseguido traduzir um pouco essa questão da missão e do propósito, né? Que é o que faz, que eu acho que é o que faz realmente toda a diferença, e as estratégias da inteligência emocional. Eu queria deixar uma frase, para mim ela é o resumo de tudo que a gente disse, e espero que é muita coisa, muita informação, mas que ao final isso fique para vocês. Eu até escrevi porque ela é longa, para não correr o risco de errar. Viver uma vida com propósito é essencial para não se deixar vencer nas adversidades. O propósito nos ajuda a sermos resilientes, a traçar e alcançar objetivos de forma mais concreta e segura, e ajuda a orientar nossa missão, dando sentido aos nossos dias. Lembre-se ou busquem o propósito e a missão de vocês. É isso que vai dar sentido aos dias e vai ajudar vocês a não desistirem nas adversidades. Gratidão pela oportunidade, pela participação, viu? Eu amei estar com vocês e quem sabe Deus preparando, nós não teremos outros encontros. Também, assim, não tenho palavras, realmente foi uma oportunidade que Deus nos preparou nessa noite. Alguém, só fechando ali, que alguém comentou sobre ansiedade. Eu ia pontuar isso. Hã? Eu ia pontuar, eu queria responder para a pessoa e não deu, mas pode falar aí. Você quer responder? Pode falar, por favor. Eu completo se precisar. Certo. É assim, na verdade, a gente poderia falar muita coisa sobre a ansiedade, e ela também está muito relacionada com toda essa resiliência, né? Com a forma que a gente gerencia essas emoções. Mas eu vou dar uma dica para as pessoas que são ansiosas.
Primeiro, você mudar o foco da sua ansiedade. É contar de trás para frente, parece assim bobinho, mas resolve. Ajuda. Um outro ponto é a respiração. A respiração, ela tem um efeito, eu digo para vocês, porque eu tenho um síndrome do pânico. Então, assim, que quando eu vejo que a crise está se aproximando, a respiração profunda e a mudança de foco é a que me ajuda a conduzir. Então, isso assim, estou compartilhando isso com vocês para vocês verem que, às vezes, assim, a gente passa por muita coisa, por muitos desafios, e quem vê a gente coloca um sorriso no rosto porque foi isso que Deus nos ensinou. Mas isso não quer dizer que nos bastidores, quer dizer, né, que aguente os gatos e o cachorro, né, a filha que está em casa. Mas certo é, gente, que a gente tem sim essas ferramentas, a respiração, a mudança de foco. E quem sabe, preenche lá nossos formulários, quem sabe a gente pode, talvez, fazer uma live voltada para a ansiedade, de algumas ferramentas e gatilhos que a inteligência emocional podem nos direcionar melhor e a gente conversar também sobre isso, tá bom? Eu queria só complementar... Não completar, mas complementar. Gente, vocês mutam o meu microfone, senão vira noite aqui, viu? Por favor, mutem meu microfone assim que eu sair daqui. Rapidinho. Em relação à ansiedade, assim, quando o Nice falou dessas técnicas, elas são muito resolutivas para momentos pontuais. Por exemplo, ansiedade por um processo que vai estar perto de acontecer. Mas, de repente, a pessoa tem uma ansiedade prolongada, de eventos mais longos, né? De coisas mais futuras. Então, assim, uma estratégia também seria você colocar marcos menores. Por exemplo, a pessoa que quer emagrecer 20 quilos, ela não emagrece se ela pensar nos 20 quilos. Ela tem que falar, eu quero perder 1 quilo a cada 15 dias, ou vou perder 2 quilos por mês, e focar nos marcos menores, sabe por quê? Quando você percebe ganho, por menor que ele seja, aquilo te motiva ao próximo passo. E a ansiedade longa, não vou viajar daqui 3 meses, estou muito ansiosa, isso sai da minha cabeça, eu fico só falando e tal. Então, você procura vencer etapas. Por exemplo, em relação à viagem. Essa semana eu vou fazer um checklist de tudo que eu tenho que levar. Fiz. Não pense na próxima etapa. Fiz isso. Semana seguinte, fala assim, nessa semana eu vou verificar se eu tenho todos os itens em casa. Faça aquilo. E vai vencendo marcos para que você não pense no futuro, mas pense em etapas pequenas que possam amenizar isso e diminuir o tempo. Era Sim. isso. Mutou o microfone. Deus abençoe. Bom, mais uma vez eu vou pedir... por favor, vai lá e preenche o formulário para nós, viu? A live vai ficar gravada, tá? Assim que a gente conseguir editar, vocês poderão compartilhá-la. Gratidão é a palavra, depois de missão e propósito, gratidão a vocês, gratidão a Deus por nos permitir esse momento aqui. Estou muito feliz e até a próxima!